Bom dia, amados e amadas do Senhor. Que a graça, que a paz do Senhor esteja com cada um. Eu sou a missionária Ilka e nessa manhã estou aqui para mais uma vez compartilhar do Evangelho de Jesus para a nossa meditação nesse dia. E eu gostaria nesse dia de meditar no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 26, versículo 39. Diz assim a palavra de Deus: e indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. O título da nossa meditação é A Vontade de Deus. Título lindo, né? E Jesus é o maior e melhor exemplo de alguém que faz a vontade do Pai. E isso está registrado no momento em que Jesus, antes de ser levado para ser preso, ele vai até o jardim do Getsêmani, que é o contexto desse versículo. Ele chama apenas 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e ele vai orar. Ele vai orar ao Pai, porque ele sabia o que ele ia passar. Jesus sabia todos os escárnios, todas as zombarias, todos os açoites, toda humilhação. Tudo que ele ia passar, ele já sabia. E ele precisava se preparar. Mas antes ele faz uma oração muito especial. Ele vai orar ao Pai, sozinho, lá naquele jardim de madrugada. E ele diz: Pai, se possível, se existe alguma maneira aí no céu, se existe um outro método, um outro jeito, para que eu não passe por isso, mas que a humanidade seja salva, eu te peço, passe de mim esse cálice. Passa de mim isso aí, tudo que eu vou sofrer. Mas, contudo, porém, todavia, essa conjunção, esse mais faz toda a diferença, amados. Mas não seja como eu quero. Não seja feita a minha vontade. Seja feita a tua vontade, Senhor. Essas são as palavras de Jesus, amados. E eu quero trazer para nós hoje, fazer um paralelo com as nossas vidas. Hoje nós vemos muitos líderes, muitos pastores, praticamente ordenando a Deus, o Todo-Poderoso, o Eterno, Soberano. Deus, eu ordeno que você faça isso. Deus, eu determino que você faça isso. Aí quando a gente vai para o Evangelho, para a palavra de Deus, para o exemplo de Jesus, a gente vê o próprio Filho de Deus, o amado de Deus, aquele em quem tinha todo o prazer, como ele disse, tanto no batismo como na transfiguração. Tenho todo o prazer nesse Filho. Não seja como eu quero. Meu Deus, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Amados, estamos vivendo um período muito difícil na vida de muita gente. Ontem completamos 1 milhão de mortes por Covid-19. 1 milhão de famílias que sofreram, que estão sofrendo, que choraram, estão chorando pelos seus entes queridos que partiram por esse vírus maldito. E às vezes nós nos perguntamos, por quê? Por que Deus não salvou o meu ente querido? Por que Deus permitiu que esse vírus levasse? Não sei. Eu só sei que Deus é soberano. Eu só sei que Deus está no comando. Eu só sei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu só sei que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não cabe a mim questionar, argumentar. Cabe a mim aceitar a vontade de Deus, assim como Jesus. Porque eu quero voltar para o texto. Jesus aceitou a vontade de Deus. O texto da oração de Jesus no Getsêmani, ele, por 3 vezes, ele vai orar. Na primeira vez ele vai orar, os discípulos dormem, estão cansados. Jesus diz, nem por 1 hora pudeste velar comigo.
Nem por uma hora vocês puderam ficar comigo nesse momento de maior angústia. Uma angústia tão grande, que ele chega a suar gotas de sangue. A segunda vez Jesus vai orar de novo. Mais uma vez ele diz: Pai, seja feita a tua vontade. E mais uma vez os discípulos dormindo. E pela terceira vez Jesus ora e diz: é chegada a hora, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Amados, a palavra que eu quero deixar para nós nesse dia é que nós, assim como Jesus, devemos orar: Pai, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Porque a tua vontade é o melhor para mim. A tua vontade é aquilo que tu tens de melhor para minha vida. Ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda, ainda que seja difícil para mim, mas a vontade de Deus é o melhor para nós. E que a gente tenha a humildade de Jesus, que a gente tenha esse coração humilde de dizer: meu Deus, meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, porque muitas vezes passamos por tribulações, angústias, enfermidades e tantos problemas, adversidades. E a nossa vontade é pedir: Deus, passa de mim. E às vezes Deus passa, e às vezes Deus não passa. E o que a gente precisa entender é que quando Deus não quer passar, Ele não passa. Porque Ele é soberano, meus amados. Muita gente está esquecendo disso. Não é porque Deus nos colocou como cabeça e não por cauda. Não é porque nós somos a raça eleita, o povo escolhido, a nação santa, a menina dos olhos de Deus, que eu, como serva, a Ilka, vou determinar a vontade de Deus para mim. Não. A vontade de Deus vai prevalecer na minha vida e na vida dos servos de Deus. Porque quem é servo obedece. Quem é servo se sujeita. Quem é servo não manda, apenas obedece. E essa é a mensagem que eu quero deixar para nós. Sejamos humildes. Sejamos submissos à vontade de Deus. Estamos sujeitos à vontade do Senhor. Essa que deve ser a nossa posição. É esse o nosso posicionamento diante de tudo que passamos, diante das lutas que enfrentamos, diante das adversidades, da tempestade, dos desertos, dos vales que passamos. Senhor, não seja feita a minha, mas a tua vontade, Senhor. Muitas vezes é difícil. Como é difícil. E nós sabemos o contexto que Jesus passou. Por isso que ele pede ao Pai, se possível, passasse aquele cálice. Como foi difícil para o nosso mestre passar pelo que ele passou, mas era necessário. Era preciso que ele passasse por aquilo, porque aquela era a vontade de Deus. Vocês estão entendendo, amados? Aquela era a vontade de Deus para Jesus, como muitas vezes é para nós. Como muitas vezes Deus permite que passamos por momentos difíceis, porque aquela é a vontade de Deus para as nossas vidas. Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê condições, nos dê forças para passarmos pelo que passamos, mas dentro da vontade do Pai. Dentro da vontade de Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Que Deus nos capacite a sermos servos. Títulos muitos querem. Títulos de apóstolos e pastores, pastoras. Eu sempre digo, eu sempre brinco com as pessoas mais íntimas, eu só quero um título. Título de serva de Jesus. Para mim isso basta. Sabe por quê, amados? Porque lá no céu não vai ter pastores, apóstolos, presbíteros, não vai ter bispas e bispos. Lá no céu só vai ter quem é servo, quem é lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, quem se submete à vontade de Deus. E é isso que eu quero para a minha vida. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. E que estejamos sujeitos à vontade de Deus, assim como Jesus, o seu Filho amado. Amém? Deus te abençoe.